Olá a todos, como vocês estão? Estamos aí em meados da nossa primeira semana de Sociologia Organizacional, com o tema de Sociologia e os principais autores aí, os fundadores, vamos colocar assim, da disciplina, né? As obras que passam a se designar como sociológica aí, têm importância para a disciplina. Eu estou aproveitando a oportunidade aqui para fazer alguns apontamentos sobre esta semana. Tenho visto lá a participação de vocês nos grupos, né? Já está começando a ter participação, espero aí que no final de semana a gente tenha uma participação maior. Mas eu gostaria de aproveitar aqui e trazer algumas considerações de autores, especialmente de Marx, que é um autor que no seu momento não é visto como sociólogo, né? Ele é um filósofo, ele é um historiador, pode colocá-lo aí, né, com conhecimento de economia, de ciência política, mas a sociologia, ele é contemporâneo ao surgimento da sociologia e ele nunca se intitulou como sociólogo. Posteriormente, a obra dele foi posta como obra sociológica pelo estilo, pela forma de análise da própria sociedade. E justamente por ele não ter a mesma preocupação ainda, né, de Durkheim e Weber, porque são posteriores, de uma questão de metodologia, de construção de uma ciência, que a gente vê na obra de Durkheim e de Weber algo mais pautado, né, mais bem delimitado. Acaba que a densidade da obra de Marx, a quantidade de trabalhos produzidos e a quantidade de textos, livros, acaba que fica difícil a gente, né, fazer uma separação correta, porque são obras que dão continuidade, né, ao pensamento dele. Então gostaria de trazer alguns apontamentos, pequenos apontamentos, só para a gente clarear um pouco mais a nossa discussão e deixar um Marx um pouco mais bem definido assim, tá? Até porque a premissa da análise marxista da sociedade é justamente a existência de seres humanos, né, que por meio da interação com a natureza e com outros indivíduos, a transformação da natureza, né, e as relações sociais faz com que surja a vida material, né? O ato de produzir gera não só as próprias necessidades, né? A produção não é só para as necessidades, mas o ato de produzir, especialmente no modelo capitalista, criam novas necessidades, né? Que vão além das exigências naturais ou físicas, né? Mas tem a ver com o contexto social. E isso é uma força muito importante para a própria existência do capitalismo. Essa construção simbólica de novas necessidades. Para a gente fazer um parênteses aqui, isso é interessante, se você, quem nunca assistiu aí por alguns minutos pelo menos, algum canal da Polishop, alguma propaganda da Polishop, se você ficar, sei lá, 10, 15 minutos, ainda que aquele produto inicialmente não tenha nenhuma serventia para você, daqui a 10, 15 minutos você vai ver que aquele produto tem uma necessidade, pode te ajudar em alguma coisa necessária. E às vezes, o que a gente às vezes vê é que as pessoas compram e depois fica guardado lá porque realmente não tinha nenhuma necessidade. Mas essa necessidade ela é criada por vários mecanismos. Atualmente, claro, por conta da propaganda, né? Da venda de um produto, do marketing. E no início do capitalismo também. Essas necessidades, a criação de novos produtos é importante para que o capitalismo ele continue gerando riqueza, gerando lucros e a própria máquina do capitalismo ela possa sobreviver. Nessa esteira, né, Marx, com a visão da história da humanidade, tendo como eixo a produção e a economia, num livro, num livreto, né, chamado Manifesto Comunista,
ele traz uma questão super importante que eu acho que isso perdura até os dias de hoje e eu acho que é muito atual. Que ele começa dizendo que a história de toda a sociedade até nossos dias é a história de luta de classes. Homens livres e escravos, senhores feudais e servos. Em resumo, né, é uma relação entre oprimidos e opressores, sempre em constante oposição, né, que terminava sempre por uma transformação revolucionária de toda a sociedade, o fim do feudalismo, o fim do Estado absolutista, né, a formação dos Estados nacionais, o sistema político e econômico capitalista, e que a próxima revolução seria aí em cima, né, a transformação desse capitalismo num socialismo e futuramente num comunismo, justamente pelo desembate de duas classes, que seria a burguesia e o proletariado. A sociedade, então, a sociedade atual, né, capitalista, portanto, desses embates, desse antagonismo, dessas contradições, não é diferente, né? As classes que passam a incorporar esse antagonismo é justamente essa burguesia e esse proletariado, né? Então, naquele momento ali, no século XIX, por exemplo, né, onde se dá a produção de Marx, as relações trabalhistas, revolução industrial que veio a tempo e que não, as leis trabalhistas que eram muito fracas, né, não havia todo esse corpo de leis de proteção ao trabalhador, né, em que naquele momento o, o empresariado, a burguesia, ela detinha toda a força de trabalho, né, e fazia com que as suas vontades pudessem ser feitas e o trabalhador tinha uma situação de muita vulnerabilidade, né? Então, essas contradições inerentes ao próprio capitalismo, né, que a burguesia cria a todo momento, meios de produção mais poderosos, né? Mas as relações de produção que é entre a burguesia e o proletariado, ou seja, o trabalhador, para Marx tudo que parece, ao mesmo tempo as relações não se transformam no mesmo ritmo, né? Se cria modelos, forma de produção mais poderosos, mas as relações continuam ainda precárias, né? Então o regime capitalista ele é justamente capaz de produzir cada vez mais através desses meios de produção, né? E a despeito assim desse aumento das riquezas, para Marx a miséria ela continua fazendo parte da maioria, do proletariado. É justamente para Marx que o capitalismo ele se alimenta dessa miséria, pela exploração da mão de obra do trabalhador, né? Então, assim, Marx, numa perspectiva mais histórica e política, ele tem, né, a sua obra, de uma forma geral, tem por fim demonstrar de maneira mais rigorosa essas proposições, né? O caráter antagônico da sociedade capitalista, cada vez mais se produz e os meios melhoram, mas as relações de produção não avançam no mesmo sentido, deixando o trabalhador numa situação de pobreza, de alienação. Então, dessa forma, o centro do pensamento de Marx é justamente a interpretação do regime capitalista como contraditório, dominado pela luta de classe. Uma outra questão que eu gostaria de pontuar é na obra O Capital, que é a obra de grande envergadura de Marx, que seriam 3 volumes, mas ele deixa pronto um volume, o primeiro volume, né? E tem esboço dos outros, tal. Mas essa obra, que é uma obra de um momento mais maduro intelectual dele, ele busca nessa obra resumir que a riqueza da sociedade em que predomina o modo de produção capitalista aparece como um enorme acúmulo de mercadorias, né? Portanto, assim, a essência do capitalismo é, antes de tudo, a busca do lucro. Então surge a primeira questão, né? O que é a mercadoria na qualidade de forma elementar da produção capitalista?
Aí Marx adota a teoria do valor, que seria, né, o valor de uma mercadoria determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Nessa perspectiva, assim, a mercadoria é vista como uma contradição, em que ao mesmo tempo se apresenta como um objeto útil, ele tem um valor de uso, afinal de contas você tem um sofá, uma cadeira para sentar, e como um objeto útil para outro, né? Quando alguém me produziu e vendeu para mim, passa a ser útil para mim, como um valor de troca. Então ele é útil para usar, útil para se trocar, em troca do meu dinheiro, né? Então é justamente isso assim que vai engendrando o próprio capitalismo. E nessa ideia, Marx pode explicar assim, a questão do dinheiro como uma mercadoria universal, vamos dizer assim, que passa a ocupar uma posição muito especial dentro do sistema de trocas, né? A ele todas as mercadorias se referem para encontrar a expressão do seu valor, porque aí o dinheiro, justamente por ser uma mercadoria universal, ele acaba circulando dentro de todas as relações de trocas. E sobre a questão dessas trocas, ele destaca aí dois tipos de trocas que eu acho que isso é interessante. A primeira que vai da mercadoria a mercadoria, então eu produzo um banco e troco por uma cama, por exemplo, e o que mantém, segundo Marx, né, nessa perspectiva, é a questão de igualdade, pois isso acaba que está relacionando aí a questão de uso e satisfação das nossas necessidades. Eu preciso de uma cama para dormir, você precisa de um banco para sentar. Mas, por outro lado, nós temos aí outro tipo de troca, né, que vai do dinheiro ao dinheiro, passando pela mercadoria. Então eu tenho dinheiro, produzo a mercadoria, vendo para você, você me entrega o dinheiro. Então nesse processo há um processo de lucro, né, que o objetivo é a geração de um lucro. Assim, um problema para Marx, o problema principal do capitalismo, né, poderia ser formulado da seguinte forma, né? Qual a origem do lucro? Como é possível um regime em que o motor essencial da atividade é a busca do lucro, em que seus produtores e comerciantes podem lucrar? E eu acho que aqui faz uma conexão interessante com Weber, que apesar de ter uma perspectiva distinta, diferente, vocês vão olhar no nosso material em que como surge essa na sociedade capitalista, né? Essa questão do lucro a partir da ética protestante, em que o indivíduo se vendo como, né, uma cultura protestante, um pensamento protestante, calvinista de predestinação, ele acaba engendrando o próprio capitalismo justamente por investir todo o lucro que recebe, toda a negociação no negócio dele, para ver o negócio dele prosperar, porque seria um sinal de que ele seria um predestinado à salvação. Então é que Deus estaria abençoando ele ali na terra, mostra que ele seria um predestinado à salvação. Então essa questão do lucro tem perspectivas distintas que vocês vão encontrar em obras, por exemplo, do Weber e do Marx, né? Seja sob o ponto de vista da exploração da burguesia explorando o proletariado, seja na perspectiva weberiana de uma formação de uma mentalidade em que o lucro em si não era o objetivo principal, mas a consecução, né? A busca de, de, de resposta para saber se o indivíduo, né? O calvinista, por exemplo, teria ou não essa salvação. E a forma de tentar dirimir a dúvida era justamente se ver abençoado nos seus negócios na terra. Então, esse é um motor propulsor do próprio capitalismo, que é uma cultura religiosa, né? Essa crença de que sendo abençoado na terra era um grande sinal de que poderia ser um dos predestinados à salvação. E aí, durante a nossa semana, a gente vai discutindo ainda mais isso,
mas espero que isso tenha clareado um pouquinho para vocês, ajudado aí algumas questões, tá bom? Conto com vocês aí na participação. Um grande abraço aí e bom fórum para todos nós.